Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? É, Espero que todo mundo esteja na sua residência, tudo tranquilo, né? Todo mundo se resguardando nesse momento, tá? Se protegendo, protegendo seus familiares, tá? Agora, só colocando algumas coisas importantes, questão das orientações da nossa instituição, né, que ficou definido, então, que nessa próxima semana, até esta sexta-feira, nós teremos, então, as aulas se mantêm no âmbito virtual, né, então os professores usando vídeos, utilizando lives para fazer as aulas. Até peço desculpa por não estar em live com vocês, que infelizmente eu fiz o teste com a minha internet e no período, né, nesse período agora com o pessoal concentrado em casa e a minha internet ela servia a rádio, ela está tendo muita oscilação, tá? Então eu não consigo estar ao vivo, né? Se eu fizer uma live, fizer uma transmissão, há grandes chances de eu me desconectar por tais motivos, né? Por causa de excesso de uso de banda, tá? Então eu vou estar utilizando o vídeo com vocês, tá? A outra orientação é que no final dessa semana, né, a gente vai entrar em recesso acadêmico, tá? Antecipar o recesso acadêmico durante 10 dias, com previsão de retorno para o dia 13 de abril. Tá? Claro que a instituição ela vai estar acompanhando todo o desenrolar, né, dessa pandemia, podendo ser que a gente volte ou para o sistema virtual ou a gente estenda um pouco mais esse recesso, tá, para a gente poder voltar para as atividades presenciais. Tá? Então vamos ter paciência e um pouco de calma devido a isso. Tá? Eu acho que vocês também devem estar muito preocupados com a questão das avaliações. Quanto às avaliações, fiquem despreocupados, o calendário ele vai ser redimensionado devido a tudo isso, tá? Então a gente retornando, vai ter todo o redimensionamento, essas avaliações elas vão ser recolocadas, readaptadas, para que vocês não sejam prejudicados de alguma forma, tá bom? Bom, pessoal, então para a gente iniciar a nossa aula de cálculo numérico e computacional, tá? A gente vai estar começando a falar hoje de métodos de resolução, tá? Para sistemas de equações lineares, tá? Dentro do cálculo numérico a gente vai ver dois métodos, tá? São os métodos chamados diretos e os métodos iterativos, tá? Então nesse primeiro momento a gente vai estar olhando para o método direto, tá? Que é a eliminação de Gauss, tá? Que chega na solução exata. Eu acho que eu posso arriscar dizer para vocês que é o único momento na nossa disciplina que vai ter um método que vai chegar numa solução tipicamente exata do nosso problema. Tá? Lembrando que os métodos iterativos a gente viu para as equações algébricas e transcendentais, né? A gente chega em soluções tipicamente aproximadas. Tá? Então a gente vai estar vendo esse método, que é o método de eliminação de Gauss. Certo? Para a gente começar, né, é importante a gente recordar um pouquinho lá de sistema de equações lineares, que vocês viram lá em vetores de álgebra linear, né? Então até sugiro que, se possível, você refazer uma leitura sobre matrizes, né, sobre vetores, seria bem interessante, tá? Que a gente vai usar bastante na aula de hoje. Tá? Então, o que ele é um sistema, né, linear, de equações lineares? Né? Então, a gente vai ter um sistema formado por equações do tipo algébrica, ou seja, nenhuma equação ela vai ser do âmbito transcendental. Tá? Então, a gente só vai ter operações de multiplicação, soma e subtração e divisão, tá? Dentro dessas expressões, ou seja, dentro das expressões elementares, tá? E elas vão ser de primeira ordem, né? O que garante a linearidade, ou seja, todas as variáveis, né, do nosso sistema, ou incógnitas, como vocês estão acostumados a utilizar, elas vão ser sempre de primeira ordem, né? Então a gente não vai ter nenhuma elevado ao quadrado, elevado ao cubo ou algo do tipo. Tá? Então, para a gente recordar, vamos lembrar lá da nossa representação genérica de um sistema de equações, tá? Onde que ele vai apresentar, então, m linhas, tá? Então, várias linhas, e n colunas, ou n variáveis, tá? Então, tá aqui o nosso sisteminha, né? Então, vocês podem olhar que a gente tem ali os coeficientes representados pela letra A, tem um númerozinho embaixo, a gente vai lembrar um pouquinho do que são esses caras. Daí, a gente tem a variável x, né? Então, tem a x1, x2, x3,
tá? E temos o coeficiente independente, né, do nosso sistema, que é o B1, né, B2, são esses Bs, certo? Então esse sistema, a gente pode perceber que ele a letra M vai indicar para a gente o número de linhas, ou se a gente preferir, o número de equações, tá? Então, um sistema de 2 equações, ele vai ter 2 linhas. Um sistema de 5 equações, ele vai ter 5 linhas, tá? E a gente tem o N indicando o número de colunas, ou o número de variáveis que a gente vai ter, tá? Se essa sucessão de linha e coluna é por causa das matrizes que a gente vai estar utilizando dentro desse processo, né, de resolução de um sistema. Tá? Então, para a gente ver bacaninha como funciona esse cara, né? Então a gente tem ali o A11. O que é o A11? Né? O A11 ele é o coeficiente, tá, da primeira equação e da primeira variável. Então, primeira equação, primeira variável, tá? Enquanto que o A12 ele é o coeficiente da primeira equação da variável 2, tá? Tá associado ao x2 ali, tá? Da mesma forma, o A13, tá? Ele vai ser então o coeficiente da primeira equação da terceira variável, certo? E assim por diante, até que a gente vai ter aqui no caso o A1n, né? Então, ou seja, o coeficiente da primeira equação na enésima variável, né? Lembrando que a gente pode ter quantas variáveis forem precisas dentro de um sistema, certo? Que você pode perceber que ela coincide com o x, né? Xn, ou seja, a nossa enésima variável, tá? E nós temos por final o nosso B1, né, que é o coeficiente independente da primeira equação. Tá? Coeficiente independente, ele recebe esse nome porque ele não está acompanhado pela variável, ou seja, ele não sofre variação ao decorrer de que as variáveis x1, x2, x3 possam mudar de valor. Ele sempre permanece ali sendo o mesmo. Tá? E da mesma forma, a gente vai ter isso para a segunda equação, ou seja, o A21, coeficiente da segunda equação da primeira variável, teremos o A22, coeficiente da segunda equação da segunda variável, o A23, coeficiente da segunda equação da terceira variável, até o coeficiente da segunda equação da enésima variável desse sistema, e nós temos então o coeficiente independente B2, que é o coeficiente dependente da segunda equação. Tá? E isso se repete então para a terceira, tá? Não vou repetir todo o processo, mas aqui, nesse caso, a gente já tem o A33, ou seja, o coeficiente da terceira equação e da terceira variável, tá? E por final, o termo, né, ou o coeficiente independente da terceira equação, representado por B3. Tá? Só por explicação, na última ali, ou totalmente genérica, basicamente, a gente tem então o AM1, tá? Que é o coeficiente da enésima equação da primeira variável, o coeficiente AM2, ou seja, o coeficiente da enésima equação da segunda variável, o M3, que é o coeficiente da enésima equação da terceira variável, até por fim chegarmos no AMN, ou seja, o coeficiente da enésima equação da enésima variável, tá? E por final, o termo independente BN, ou seja, o termo independente ou coeficiente dependente da enésima equação, tá? Então ele pode ter diversas equações dentro do nosso sistema, certo? Bom, prosseguindo, né, com a ideia dos sistemas lineares, a gente pode lembrar, de certa forma, se a gente voltar lá para a disciplina de vetores e álgebra, né, que um sistema ele pode ser compreendido através de um produto entre a matriz dos coeficientes do seu sistema, o vetor das variáveis do sistema e ele vai estar gerando para a gente, então, o vetor dos coeficientes independentes dos nossos sistemas, né? E a gente representa essa indicação pelo que vocês estão vendo agora ali, né? A vezes x é igual a b. Note que o A está em letra maiúscula, porque ele representa, então, exatamente uma matriz, no caso, a matriz dos coeficientes das variáveis, tá? Enquanto que o x está em letra minúscula, porque ele indica o vetor das variáveis, tá? E o nosso B ele também está em letra minúscula porque ele indica o vetor dos coeficientes independentes.
certo? Então vamos dar uma olhada como funciona isso para dentro de um sistema genérico, tá? Depois com um exemplo eu espero que fique um pouco mais claro esse processo, tá? Então a gente tem aqui o nosso sistema genérico que a gente viu anteriormente, tá? Esse sistema genérico ele pode ser escrito então dessa seguinte forma, tá? Então note que a parte azul a gente tem uma matriz formada por todos os coeficientes, tá? Desde o A11, que é o coeficiente da primeira variável da primeira equação, até o nosso AMN, né? Que é o nosso coeficiente da enésima linha da enésima variável, tá? Vezes o vetor formado pelas variáveis x1, x2, x3 até a nossa xn, a nossa enésima variável, e ele vai ter que gerar para a gente uma igualdade que é o nosso vetor dos coeficientes independentes, B1, B2, B3, até o nosso Bm, que é o B da enésima variável, da enésima equação que a gente está trabalhando. Ok? Tá? Então, matriz dos coeficientes, vetor das variáveis e o vetor dos coeficientes independentes. Tá? Então, vamos tomar como exemplo esse sistema linear que nós temos aqui, está sendo apresentado, e a gente vai usar ele ao longo de toda a disciplina, tá? Toda a aula de hoje, certo? Então, a gente tem ali x1 menos x2 mais 2 vezes o x3 tem que ser igual a 2, então a gente tem uma equação com 3 variáveis, tá? 2 vezes x1 mais x2 menos x3 igual a 1, ou seja, a nossa segunda equação ela também tem 3 variáveis, tá? E a terceira equação é menos 2x1 menos 5x2 mais 3x3 igual a 3, tá? Então a gente tem aqui um sistema formado por 3 equações e 3 variáveis. Perfeito? Bom, a gente pode reescrever esse sistema usando a ideia de matrizes e ele ficaria dessa forma, tá? O coeficiente da primeira é 1, né? O coeficiente da primeira variável da primeira equação é 1, o da segunda variável da equação 1 é menos 1, o da terceira variável da primeira equação é 2, tá? E assim sucessivamente, né? Então temos ali 2, menos 1 e menos 1 e menos 1 para a segunda equação, menos 2, menos 5 e 3 para a terceira equação, tá? E as nossas variáveis são x1, x2 e x3, e os termos ou coeficientes independentes são 2, 1 e 3, certo? Vamos lá, matriz dos coeficientes das variáveis, a matriz A. Nós temos o vetor das variáveis x e temos o vetor dos coeficientes independentes b. Perfeito? Que forma para a gente, então, a vezes x igual a b, certo? A eliminação de Gauss, tá? Que a gente vai estar estudando. O que a eliminação de Gauss faz? Tá? Ela é um método direto, tá? Também podendo ser chamado de eliminação gaussiana, tá? De resolução de sistemas de equações lineares. Tá? Então ele se trata de um método não interativo, ele não vai utilizar iterações, então ele não vai chegar num processo ou numa resolução aproximada, mas uma resolução exata, tá? Utilizado para a gente determinar o conjunto solução do nosso sistema, ou se a gente preferir, o vetor solução, tá? Se a gente está falando que as nossas variáveis comportam-se como um vetor, então a gente tem o vetor solução, que também pode ser chamado de conjunto solução, tá? Agora, esse processo, tá? Ele vai ser dividido em 3 partes, tá? A primeira etapa desse processo é obter a matriz aumentada A barra B do sistema, tá, gente? Então, o que é esse A barra B? Tá? Ele está fazendo a associação com o que a gente acabou de ver anteriormente. A é a matriz dos coeficientes, barra B, B é o vetor dos coeficientes independentes, tá? Então, a gente consegue obter essa matriz aumentada do sistema. Tá? A segunda etapa é transformar essa matriz aumentada, tá, numa matriz equivalente. Tá? Então a gente fala que a nossa matriz A barra B ela vai se tornar uma matriz A traço barra B traço, onde essa A traço é uma matriz triangular superior. Tá? Então a gente vai ver logo ali na frente, na hora que eu falar da segunda etapa, o que é essa matriz triangular superior aí no método da eliminação de Gauss. E a terceira etapa é resolver o sistema, tá, linear
utilizando essa matriz aumentada equivalente a traço B, B traço, tá? Da etapa 2 por retrosubstituição, tá? Então, a retrosubstituição também, na hora que a gente chegar nessa etapa 3, a gente vai estar discutindo como que ela funciona, certo? Então, vamos lá. Tá? A matriz aumentada de um sistema de equações, tá? Para a gente chegar nessa matriz, para aplicar o método da eliminação de Gauss, certo? A gente vai ter que escrever o nosso sistema de uma forma mais simplificada, certo? Então, tá aqui o nosso sistema genérico, mais uma vez, certo? Para escrever essa matriz, a gente vai estar utilizando apenas os coeficientes das variáveis, certo? Nossa matriz A, e o vetor dos coeficientes independentes, certo? Então, a gente vai chegar nessa matriz aumentada, que é a nossa matriz A barra B, certo? Então, os 3 pontinhos ali, ele serve, o tracejado ali, ele serve somente para fazer a divisão da onde nós estamos trabalhando com a matriz dos coeficientes das variáveis, tá? E separá-los do vetor dos coeficientes independentes. Tá? Então, essa primeira etapa é uma etapa um tanto quanto simples, que é só reescrever o sistema através dessa matriz aumentada. Tá? Então, vamos pegar lá o sistema que a gente estava trabalhando, que é um sistema de 3 equações e 3 variáveis, tá? E vamos fazer a matriz aumentada dele. Então, a matriz aumentada desse sistema, ela vai ficar sendo 1, menos 1 e 2, 2, 1 e menos 1, menos 2, menos 5 e 3, então formando ali a matriz A, que são a matriz dos coeficientes do nosso sistema, tá? E o vetor, né, dos coeficientes independentes, que é 2, 1 e 3. Tá? Então aqui está a nossa matriz aumentada do sistema. Bem tranquilo de fazer essa primeira etapa, certo? Matriz dos coeficientes e o vetor dos coeficientes independentes, certo? Vale lembrar, tá, que o que acontece? A gente tem que lembrar que essa primeira coluna, 1, 2 e menos 2, né, eles são exatamente os coeficientes da variável x1 das 3 equações. Tá? Da mesma forma, menos 1, 2 e menos 1, 1 e menos 5, eles são os coeficientes da variável x2 que estão na segunda coluna, e a nossa terceira coluna, que é o 2, menos 1 e 3, são os coeficientes da variável x3 do nosso sistema. Agora, a nossa etapa 2, né? O que consiste a nossa etapa 2? Tá? Utilizando a matriz aumentada que a gente pegou e definiu na etapa 1, né? E através de operações elementares, soma, multiplicação, subtração e divisão, assim também, né, tomando consideração permutações, ou seja, fazendo troca das linhas entre matriz, se for necessário, tá? A gente trabalhar com isso para obter uma matriz aumentada equivalente e que seja uma matriz triangular superior, tá? Mas para a gente entender bem esse processo, e eu acho que essa etapa é a etapa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais chata ou mais trabalhosa para a gente estar fazendo, primeiro vamos lembrar o que é uma matriz triangular superior, tá? Então a matriz triangular superior, ela sempre vai ser uma matriz quadrada, tá? Em que todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, tá? Então eu estou aqui com o sistema, uma matriz aumentada do nosso lado, então a gente tem coeficiente das variáveis, ou a matriz dos coeficientes das variáveis. Note que ela é uma matriz 3x3, tá? Então eu estou desconsiderando exatamente o vetor formado pelos termos independentes, ou coeficientes independentes, tá? Então ela é uma matriz quadrada, nesse caso ali, tá? Se a gente pegar a diagonal principal dessa matriz, lembrando que a diagonal principal ela sai do primeiro termo, o A11, e vai ao último termo da nossa matriz, que está na terceira linha e na terceira coluna, que é o A33, tá? Então ela vai do 2, passa pelo 4 e vai até o 1, certo? Nós temos ali a diagonal principal. Todos os elementos que estão abaixo dessa diagonal são elementos nulos, né? Então são todos zeros. Acima, os elementos podem ser qualquer valor, não tem nenhum problema, tá? Então, isso caracteriza essa matriz sendo uma matriz triangular superior,
Tá? Se os zeros estivessem na parte de cima, ela seria uma matriz triangular inferior. Mas para o nosso procedimento, né, o método de Gauss, ele fala para a gente trabalhar com uma matriz triangular superior. Tá? Muito bem. Etapa 2. Para a gente conseguir fazer esse procedimento, ou seja, zerar os elementos, porque nossa matriz ela não é triangular superior, ou seja, normalmente a gente tem que transformá-la nessa matriz triangular superior, a gente vai ter que realizar alguns procedimentos. Tá? Então, nossa primeira fase dessa etapa é zerar todos os elementos da primeira coluna que estão localizados abaixo da diagonal principal. Tá? Então, eu peguei aqui um sistema 3x3, né, uma matriz aumentada, ali para a gente estar analisando, né, de forma genérica, para a gente olhar como que ela funciona. Note que eu coloquei uma matriz A barra B0, porque é a nossa matriz inicial, é a nossa matriz aumentada inicialmente, ela vai sofrer transformações até chegar na matriz triangular superior que a gente deseja. Tá? Então, inicialmente, a gente tem a nossa diagonal principal e eu vou ter que então zerar os elementos que estão abaixo dessa diagonal principal. No primeiro momento, eu vou estar zerando os dois elementos, tá, que estão na primeira coluna, abaixo da diagonal principal e na primeira coluna, que vai ser, nesse caso, o A21 e o A31, certo? Fazendo essa transformação, eu vou obter uma nova matriz aumentada, tá? Na qual os elementos também vão ser alterados. Tá? Então, não é simplesmente zerar os elementos que estão abaixo. Tá? A gente vai utilizar as operações e operar as linhas, e da forma que a gente vai operando as linhas, a gente vai continuar fazendo alterações nesse sistema para chegar num sistema equivalente. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês notassem é que nessa matriz A barra B1, que é após essa primeira transformação, a gente vai ter o A11, o A12, o A13 e o B1, né? Que pode ver que eles são iguais o da primeira matriz, que a gente chama a matriz zero, aumentada a zero. Né? Agora, já na matriz AB/1, a segunda linha ela foi alterada e ela passa a ter 0, A22 traço e A23 traço e B2 traço, ou seja, esses valores eles foram modificados através das operações que a gente vai realizar. Tá? A mesma coisa acontece na terceira linha. Ela zera o primeiro valor, né, da coluna, e o A32 e o A33 e também o nosso B3, eles passam a ter um traço em cima, indicando que eles também foram valores alterados. Tá? Prosseguindo nesse movimento, a gente vai para a fase 2 dessa etapa, que vai ser zerar todos os elementos da segunda coluna que estão localizados abaixo da diagonal principal. Tá? Então a gente parte agora da nossa matriz AB1, certo? Da matriz que a gente já obteve após a primeira fase, e a gente vai tomar todos os valores ali que estão abaixo da diagonal principal na segunda coluna. Então, nesse caso, que é uma 3x3, a gente só vai ter que zerar o A32, certo? E realizando essa transformação, essa modificação, a gente gera uma nova matriz aumentada, que é a nossa AB2, tá? Então, ela vai se manter sendo o A11, A12, A13 e B1. Agora, a nossa segunda linha ela fica sendo 0, A22, A23 e B2, certo? Com traço. Então, ele também manteve essa segunda linha, porque ela já estava zerado o primeiro valor. E a nossa nova terceira linha, ela fica sendo 0, 0 e A33 e B3 traço, né? Também estão sofrendo ali modificações. E agora, nesse momento, a gente consegue perceber que nessa matriz que a gente obteve na segunda fase, tá, ela tem todos os elementos abaixo da diagonal principal sendo igual a zero. Tá? Então eu transformei aquela matriz inicialmente que a gente tinha numa matriz triangular superior. Tá? Então a nossa segunda etapa é fazer esse tipo de realização. Tá? Mas professor, você colocou uma matriz 3x3. Se a nossa matriz fosse maior do que isso, tá? A gente repete esse procedimento, tá? Até
todos os elementos abaixo da diagonal principal, eles sejam nulos, tá? Então, se eu estiver trabalhando com uma matriz 4x4, eu vou ter uma terceira fase, tá? Se eu tiver uma matriz 5x5, eu vou ter uma quarta fase e assim por diante, tá? Então, quanto maior a nossa matriz, mais etapas essa fase ela vai ter, tá? Por isso que ela é uma fase um pouquinho trabalhosa de ser feito, ok? Então, vamos tomar um exemplo, tá? Para a gente fazer esse procedimento, tá? Dessa segunda fase. Então, voltamos ali para o nosso sistema inicialmente apresentado, tá? A nossa matriz expandida AB0 é aquela que a gente definiu lá na primeira etapa, né? Então, 1, menos 1, 2 e 2, 2, 1, menos 1 e 1, menos 2, menos 5, 3 e 3, tá? E a gente vai ter que operar com elas para chegar naquela matriz triangular superior, tá? Então, diagonal principal, os valores que devem ser anulados nessa primeira fase, então, é o 2 e o menos 2, tá? E para a gente fazer essa operação, a gente vai selecionar a nossa primeira linha. Ah, por que a primeira linha? Porque a primeira linha, note que ela não tem nenhum valor que vai ter que ser zerado, certo? Então ela vai ser permanecida com os 3 valores que ela já tem, ou melhor, os 4 valores que ela já tem. Então a gente chama essa linha de pivô, ela vai ser a nossa referência, tá? Então, na primeira fase, tá? Então, na primeira fase, eu vou tentar eliminar, primeiramente, o 2, que está localizado na segunda linha da nossa equação, tá? Para isso, eu vou ter que fazer operações. Para a gente definir um método eficaz, certo? Que não dê tanto trabalho, que a gente não precise ficar pensando, a gente vai seguir o seguinte procedimento, tá? Então, eu vou pegar o elemento que eu quero anular, que é o 2, que é o coeficiente 2, e vou multiplicar a primeira equação por ele, e vou pegar o coeficiente da primeira e multiplicar a segunda, tá? Então, eu vou multiplicar uma pelo coeficiente da outra. Por quê? Quando eu faço isso, eu garanto que os resultados vão ser exatamente os mesmos, tá? Então, multiplicar 2 por 1 vai dar 2 e 1 por 2 vai dar 2. Então, eu garanto que o número vai ser o mesmo, tá? E vou realizar a diferença entre esses dois valores, tá? Então, a nossa nova L2, ou seja, a nossa nova linha 2 dessa matriz expandida, ela vai ser dada pelo A21 vezes a linha 1 menos o A11 vezes a linha 2, tá? Então, eu estou multiplicando uma pelo coeficiente da outra e fazendo a diferença, tá? Então, vamos lá, né? O nosso coeficiente A21, ele é 2, vezes, então, toda a primeira linha, 1, menos 1, 2 e 2, menos o coeficiente A11 na nossa primeira equação, que é 1, vezes 2, 1, menos 1 e 1, que é a nossa segunda linha, tá? Então, fazendo a distributiva desses valores, lembrando que eu estou trabalhando com vetores ou matrizes, né? A gente vai chegar na seguinte L2, né? 2 menos 2, 4 e 4, menos 2, 1, menos 1 e 1. Né? Agora, fazendo a diferença entre eles, eu vou ter que 2 menos 2 vai ser 0, menos 2 menos o 1 vai ser menos 3, 4 menos o menos 1 vai ser 5, e 4 menos o 1 vai gerar para a gente 3, tá? Então, eu gerei a nossa nova L2, tá? Agora eu vou ter que repetir o processo para a L3, porque eu também tenho que zerar o menos 2 que está ali, tá? Para a L3, a gente vai então pegar o A31, né, que é exatamente o menos 2, e multiplicar pela L1, e vai fazer a diferença do produto entre o A11, que é da nossa linha pivô, vezes a nossa L3, tá? Então, o nosso A31 é menos 2, que vai multiplicar a nossa linha 1, 1 menos 1, 2 e 2, menos uma vez a nossa linha 3, que é menos 2, menos 5, 3 e 3, tá? Então, fazendo a distributiva desses valores, a gente vai chegar na seguinte processo. Então, a nossa L3 ela passa a ser menos 2, 2, menos 4 e menos 4, menos 2, menos 5, 3 e 3. Tá? Realizando essa diferença, então a gente vai ter que menos 2 menos menos 2 vai gerar 0,
2 menos o menos 5 vão ser 7, menos 4 menos o 3 vão ser menos 7, e menos 4 menos 3 vão ser menos 7, tá? Então, fez todos os processos. Note que tanto a L2 quanto a L3 foram zerados os dois primeiros valores, tá? Então, a gente pode reescrever essa nossa matriz expandida da seguinte forma, tá? Então, a nossa matriz A barra B1 passa a ser 1 menos 1, 2 e 2, 0, menos 3 e 5, 3, 0, 7, menos 7 e menos 7, tá? Então, eu fiz a primeira fase aí do nosso processo de transformação, ok? Agora, partindo dessa matriz que a gente acabou de encontrar, a gente vai ter que repetir o processo, tá? Agora, para eliminar quem? O zerar quem? A gente vai precisar zerar o 7, tá? Que está ali na segunda coluna, né? Já foram zerados os dois da primeira, agora preciso zerar esse 7 que está abaixo da diagonal principal, tá? Então, eu escolhi como pivô a segunda linha. Por quê? A primeira linha ela tem os 3 valores, a segunda linha ela já não tem mais quem vai ter que ser eliminado, tá? E a terceira linha, tá? Vai ter que ser eliminado esse 7. Então, eu escolho a linha que já está com a menor quantidade de números, ou seja, com uma quantidade maior de zeros para ser a nossa pivô, tá? Então, a nossa terceira fase, ela vai ficar definida, então, sendo a nossa nova L3, ou seja, eu vou estar recalculando essa nossa linha 3, ela vai ser o A32, que no caso é o 7, ela vai multiplicar a linha pivô, que é a L2, menos, né, o A22, que é o coeficiente da nossa linha pivô, vezes a nossa L3, tá? Então, a gente vai ter que a nossa nova L3 vai ser dada por 7 vezes 0, menos 3, 5 e 3, menos o menos 3, vezes 0, 7, menos 7, menos 7, tá? Então, realizando a distributiva desses valores, a nossa nova L3 vai ficar sendo a diferença entre 0, menos 21, 35, 21, menos 0, menos 21, 21, 21. Certo? Desculpa, gente. Agora, fazendo essa diferença, a gente vai ter, então, 0 menos 0 são 0, menos 21 menos o menos 21 também vai dar 0, 35 menos 21 serão 14, e 21 menos 21 vão dar 0. Tá? Então, achei a nossa nova L3 nessa fase, tá? Então, eu posso estar reescrevendo a nossa matriz expandida e ela fica sendo essa daqui, né? A matriz A barra B2 ficou sendo 1 menos 1, 2 e 2, 0, menos 3, 5 e 3, 0, 0, 14, 0, tá? Então, note que nessa matriz que a gente acabou de chegar, todos os elementos abaixo da diagonal principal são 0, tá? Então, eu consegui obter aí uma matriz triangular superior, certo? E é essa matriz que vai estar nos auxiliando para resolver o sistema e determinar a solução desse sistema, tá? E a terceira etapa, tá? Resolver o sistema por retrosubstituição, tá? Então, quando a gente pega a matriz triangular superior que a gente obteve na etapa 2, tá? Depois de todo esse processo trabalhoso, a gente pode reescrever o nosso sistema linear, que ele vai ser um sistema equivalente ao sistema inicial. E através desse sistema equivalente, a gente consegue obter as soluções desse sistema, tá? Então, temos aqui a nossa matriz genérica, né, expandida, nossa matriz genérica expandida, ela é uma matriz triangular superior e ela gera para a gente, tá? Então, o nosso novo sistema também é equivalente ao sistema inicial, tá? Então, você consegue perceber agora nesse novo sistema que a primeira linha desse sistema, ela tem as 3 variáveis, x1, x2, x3, né, os 3 coeficientes e o coeficiente independente. Agora, já a segunda linha do nosso sistema, ela já não tem mais a primeira variável, só tem a segunda e a terceira variável, tá? E os coeficientes.
E a nossa terceira equação, ela já não tem a primeira nem a segunda variável, ela só vai ter a terceira variável, tá? Ou seja, eu eliminei variáveis ao realizar esse procedimento de eliminação de Gauss, tá? Agora, como eu consigo calcular esses valores, né? O que é a retrosubstituição? Né? A retrosubstituição é a gente começar a realizar as operações de forma contrária, ou seja, ao invés de começar calculando x1, depois x2, x3, eu começo por x3 e vou substituindo nas equações anteriores até chegar nas três soluções, tá? De forma genérica, a gente tem o seguinte, que o nosso x3, ele vai ser, então, o valor do nosso B3 barra, lembrando que não é o valor inicial, é o valor que a gente obteve após fazer toda a transformação da matriz aumentada, dividido pelo A33 barra, tá? Então, ele vai chegar no valor do x3. Agora, o valor de x2, né? Eu já trabalhei ali um pouquinho com a equação que nós tínhamos, então o x2 ele fica sendo o valor do nosso B2 traço menos o nosso A22 traço vezes o valor de x3, note que o valor de x3 ele foi calculado no processo anterior, né, na equação de cima, dividido pelo nosso A22 traço, tá? E, por último, o nosso x1, ele fica sendo, então, o nosso B1 menos o A12 vezes x2, menos o A13 vezes o x3, dividido pelo A22 traço. Pessoal, peço uma desculpa aqui, eu acabei, na hora de montar o slide, não coloquei o valor correto, tá? Onde que está B1 traço é sem traço, tá? Porque é o valor inicial. E onde que está A22 traço é, na verdade, A11, ok? Ali foi na hora de eu montar a equação, eu acabei não tirando a ênfase do traço ali, certo? Bom, continuando o procedimento, né, nada melhor do que a gente fazer um exemplo, tá? Então, se a gente pegar para um exemplo para a nossa etapa 3, tá ali o sistema que a gente está vendo desde o começo, certo? Então, primeira etapa, matriz expandida, certo? Que a gente fez. Segunda etapa, achar a matriz expandida, ou desenvolver a matriz expandida, até a gente chegar, então, nessa matriz triangular superior. Tá aqui também feito, né? Primeira e segunda etapa feitas, a gente passa para a terceira etapa. Então, na terceira etapa, pela matriz expandida que a gente achou na segunda etapa, o nosso sistema equivalente ele passa a ser x1 menos x2 mais 2x3 igual a 2, tá? Então, a primeira linha ela se manteve no nosso sistema, a primeira equação. Agora, a nossa segunda linha ela passa a ser menos 3x2 mais 5x3 igual a 3. Então, você pode perceber que ela não é o mesmo valor, né? Não é a mesma equação, mas é equivalente àquela equação. Tá? E 14x3 igual a 0 na nossa terceira equação. Tá? Então, nós temos aqui o nosso sistema escalonado, tá? Porque a eliminação de Gauss, ela faz isso, ela escalona o sistema para a gente, tá? E agora, para resolvê-lo, tá? A gente vai aplicar as relaçõezinhas que a gente notou agora há pouco, tá? Então, a gente vai ter que o nosso x3 vai ser a nossa B3 barra pelo A33 barra, ou seja, 0 sobre 14. Então, o nosso x3 vai ser igual a 0, tá? O nosso x2 ele vai ser B2 traço menos A22 traço vezes x3, tudo isso dividido pelo A22 traço, tá? Quem que é o nosso B2 traço? Ele é o 3 menos 5, que é o nosso A22, vezes o valor do x3, que é 0, que eu achei na equação anterior, dividido pelo A22 traço, que é o menos 3, tá? Então, fazendo essa operação, a gente chega que o nosso x2 é menos 1, tá? E a nossa terceira, lembrando que ali também está com o erro carregado do slide anterior, tá, gente? Então, ali não é B1 traço, é B1, né? O nosso B1 ele é 2, menos o nosso A12, né?
que é menos 1, então fica menos 1, vezes o valor do x2, que é menos 1, a gente encontrou ele na equação de cima, menos o nosso A13, que é 2, vezes o x0, que é 3, tá? Tudo isso dividido, volto a reforçar, ali está A22 traço, mas na verdade é A11, tá? Nosso A11 é 1, né? Então, fazendo essa operação, a gente chega que o nosso x1 ele vai ser igual a 1, tá? Então, eu tenho aqui os três valores, né, ou o valor de cada uma das variáveis deste sistema, ou os valores que satisfazem esse sistema, tá? Então, a gente vai ter que a solução do nosso sistema é 1 para x1, menos 1 para x2 e 0 para x3, tá? Então, isso pode ser dado na forma de conjunto de solução ou na forma de um vetor, tá? Então, ali eu usei a forma vetorial porque ele já coloca na ordem de primeira variável, segunda variável e terceira variável. Lembrando que um vetor pode ser colocado tanto na horizontal quanto na vertical, né? Um vetor ele pode ser escrito como uma matriz linha ou como uma matriz coluna, certo? Tudo bem? Bom, gente, para a gente perceber que esse método ele é um pouquinho chato de ser feito, né, mas ele traz para a gente uns passos a passos, e como que o nosso cálculo ele é um cálculo computacional, é interessante para a gente pegar todo esse procedimento que a gente acabou de verificar e fazer o quê? Aplicar isso a uma lógica computacional ou a uma ferramenta computacional. Tá? Então, para isso, eu vou trazer para vocês aqui como que a gente pode estar resolvendo um sistema desse, por exemplo, usando o Excel. Tá? Então, eu já deixei aqui um pouquinho preparado, só vou dar uma arrumada em alguns detalhes que eu comentei com vocês, tá? Que é quanto a esses valores aqui. Eu vou estar disponibilizando essa planilha no Excel para vocês também, tá? Para vocês poderem estar acompanhando e utilizando. Tá? A questão aqui é que eu montei uma planilha, um procedimento aqui que funciona somente para sistemas 3x3, mas você pode estar colocando esse cara para você trabalhar com quantas equações você quiser. Tá? Então você pode aumentar a quantidade de equações e a quantidade de variáveis, só que vai ter que mexer um pouquinho nesse processo aqui, né? Então, se você tem um sistema 5x5, sistema 4x4, isso aqui vai ser um pouco mais expandido, tá? Então, tá aqui o Excel, eu já não deixei programado, tá? Só deixei aqui colocado para a gente conseguir fazer e olhar isso aqui de forma um pouquinho mais clara, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, a nossa matriz aumentada do sistema 0, ou seja, a matriz expandida inicial, ou matriz aumentada inicial. Então, são os coeficientes, né, da nossa equação, coeficientes dependentes ou coeficientes das variáveis. Então, da nossa primeira linha, nós temos o coeficiente 1, menos 1 e 2, tá? E o nosso termo independente, ou coeficiente independente, é 2 na nossa primeira linha. Na nossa segunda, a gente tem coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente menos 1, e o termo independente, coeficiente independente, é 1. Nós temos na terceira linha, menos 2, menos 5 e 3 para os coeficientes. E coeficiente independente é igual a 3. Tá? Então, aqui montei a matriz expandida do nosso sistema. Tá? Agora, para a gente chegar na matriz aumentada do sistema 1, né, ou seja, a primeira transformação, a gente vai ter que recordar lá um pouco do método. Então, a primeira ideia é que a gente elimine esses dois elementos da primeira coluna. Eu vou deixar eles aqui marcados. Né? Então, eliminar esses dois caras inicialmente, esses dois valores. Tá? Então, para isso, a gente vai manter a nossa primeira linha, ou seja, 1 menos 1 e 2. Eu até vou fazer de uma outra forma, porque ele fica bacana para qualquer sistema daí. Então, eu falo para ele manter aqui sendo igual. Eu peço para ele manter sendo igual a esse. E peço para essa célula manter sendo igual a essa e essa sendo igual a essa. Tá? Agora, eu preciso definir a operação, né? Então, como a gente viu, a gente vai fazer o quê? Multiplicar
a linha 1 pelo coeficiente da linha 2 e a linha 2 pelo coeficiente da linha 1, tá? Então a gente vai colocar aqui igual, ele vai pegar esse valor, certo? Vezes esse valor, que é o valor da linha, certo? Menos, tá? Esse valor vezes esse valor, o valor 2, tá? Então, igual, note que ele já trouxe para a gente que vai ser igual a zero, tá? Agora, a gente vai ter que fazer esse processo para todas as linhas, ou para todas as colunas aqui. Então, esse cara vai ter que ser igual a 2 vezes esse valor aqui, menos esse próprio valor, vezes, agora, esse carinha aqui. Vai dar menos 1. Deixa eu ver se eu configurei de forma correta. Não, infelizmente não configurei de forma correta. Então vamos colocar aqui esse cara, ele vai ser esse valor vezes esse valor daqui de cima, menos esse valor vezes este valor daqui. Agora sim, menos 3, tá? Esse cara vai ter que ser igual a 2, que é o coeficiente, vezes o valor desse carinha aqui de cima, menos o coeficiente da de cima, vezes o valor da linha de baixo, vai dar 5. E esse cara vai ser, então, 2 vezes esse carinha, o nosso 2, menos o 1 vezes esse 1 que está aqui embaixo. Então vai ficar menos 3, 5 e 3, tá? Agora a gente vai repetir o processo, mas para a linha 3, tá? Então a linha 3, ela vai ser igual ao menos 2 vezes o valor da linha 1 menos o valor da linha 1 vezes o valor da linha 3 dessa primeira coluna. Note que ele zerou também, tá? Vamos fazer uma verificação aqui. Ele não funcionou, tá? Não funcionou, vou ter que configurar linha por linha, infelizmente, tá? Então vai ficar menos 2 vezes o menos 1 para a nossa próxima coluna, menos o 1 vezes o menos 5, que vai dar o 7, vai ter que ser igual ao menos 2, que é o coeficiente da nossa linha, 3, vezes o 2, tá? Menos o coeficiente da linha 1, que é 1, vezes o 3, que vai dar menos 7, que vai ter que ser igual a menos 2, vezes o 2, menos o 1, vezes o 3, que vai dar menos 7, tá? Então aqui a gente obteve a matriz aumentada do sistema da primeira parte, tá? Agora, para eu calcular a nossa matriz aumentada do sistema 2, tá? A gente vai ter que fazer a eliminação de quem? A gente vai ter que eliminar esse carinha aqui, certo? Que está colocado abaixo da diagonal principal, e esse 7 ele vai ter que ser zerado, tá? Então a gente consegue manter a nossa primeira linha,
ela permanece sendo a mesma, tá? A nossa segunda linha, ela também permanece sendo a mesma. Perfeito. Porque ela já foi zerada, quem teria que ser zerado nessa linha. Tá? E agora a gente vai recalcular essa nossa nova linha 3. Tá? Então, como vai ficar sendo essa nova linha 3? Ela vai ser igual ao coeficiente que eu quero anular, que é o 7, vezes o zero. Essa aqui é uma conta meio besta de ser feita, mas é importante. Tá? Menos o coeficiente da linha 2, que agora é o menos 3, vezes o zero, tá? Que vai dar zero, muito bom. Vai ter que ser igual a 7 vezes o nosso menos 3, menos o nosso menos 3 vezes o 7. Notem que essa operação é a operação inversa, então ela realmente vai resultar no zero. Tá? E, por último, 3, por último não, penúltimo, né? 7 vezes o 5 menos o 3 vezes o menos 7, que vai dar 14. Tá? 7 vezes o 3 menos o menos 3 vezes o menos 7, tá? E vai resultar em zero, tá? Então, chegamos aqui no nosso sistema, nossa matriz aumentada, de forma a que todos os elementos da diagonal principal, abaixo da diagonal principal, eles são zeros. Então, a gente obteve aqui uma matriz aumentada, né, triangular superior. Tá? Então tá resolvida a segunda etapa. Tá? Gente, como vocês podem perceber, eu programei esse cara e se eu alterar qualquer valor aqui da matriz inicial, ele automaticamente vai fazer essas alterações. Ou seja, se vocês usarem essa planilha para qualquer sistema 3x3 que tenha soluções, ela vai fazer esse escalonamento para você. Tá? Então, por isso que é interessante vocês verificarem como que vocês podem criar esse tipo de soluções, esse procedimento para resolver utilizando aí os softwares. Tá? Vamos só comparar com o nosso sistema que a gente tinha ali. Olha lá, 1 menos 1, 2 e 2, 0 menos 3, 5 e 3, 0, 0, 14 e 0. Tá? Foi exatamente o que a gente conseguiu chegar utilizando o Excel aqui. Tá? Agora é só programar ele para fazer as nossas operações. Né? Então, como que a gente consegue fazer as operações? Como que eu calculo o nosso X3? Nosso X3 ele vai ser igual ao valor do B3. Tá? Então, quem que está sendo o nosso B3? Nosso B3 ele está sendo 0, tá? Nosso B3, dividido por quem? Pelo o A33. Quem que é o A33? O A33 é o 14, que está aqui. Ok? Está configurado o X3, ela me retorna que é igual a 0. Vou só modificar aqui para ele me trazer a resposta um pouco maior, descentralizado. Tá? Agora, quem vai ser o meu X2? O meu X2, ele é o B2, né? Ele é o nosso B2, está aqui na nossa expressão, nosso B2. O nosso B2 é o 3, que está aqui, menos o nosso A22. Então, quem que é o nosso A22? Nosso A22 é o 5, vezes o valor da X3, tá? Vezes o valor da X3. Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, que é colocar entre parênteses, tá? Então, nosso B22 é esse cara, menos o nosso 5,
vezes o valor do x3, que é 0, foi obtido na linha anterior, aqui, perfeito? Dividido por A22. O nosso A22 é o menos 3 que está aqui, então está configurado igual a menos 1, certo? E configurando no valor do x1, o x1 ele é o nosso B1, o nosso B1 está aqui, é 1, menos A12, o nosso A12 é menos 1, vezes, olha eu esquecendo do parênteses de novo, né? Então, o nosso 2 menos o nosso A12, que é menos 1, vezes o valor de x2, o valor de x2 está aqui, ele é o menos 1, tá? Tá aqui em cima, menos o nosso A13, ou seja, A13, ele está aqui, ele é 2, vezes o x3, nosso x3 é 0, está aqui definido, certo? Dividido por o valor do A11. Nosso valor do A11 é 1, tá? Então está configurado para fazer o cálculo do x1, que é igual a 1, tá? Então eu consigo chegar aqui na solução do nosso sistema, tá? Utilizando esse sistema de matrizes, tá? Escalonamento, tá? Definido pela eliminação de Gauss, tá? Certo, gente? Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem durante a semana, espero que vocês treinem, tá? Eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios. Eu fico por aqui, agradeço a presença de todos e até o nosso retorno. Grande abraço, fui!